Olá, pessoal! Vamos continuar falando sobre a nossa cônica. Hoje a gente vai deduzir a equação reduzida dessa curva que é a nossa elipse, tá bem? Então, para a gente poder começar, antes de deduzir a fórmula, a sua equação, a gente precisa enxergar uma relação de Pitágoras que existe numa elipse. Então veja assim, ó, tu tens uma elipse, veja o esquema, o desenho, tu tens os dois focos, F1 e F2, e aquela medida em verde que vai do A1 até o A2 é a tua medida 2A, eixo maior, tá bom? Em rosa ali eu coloquei o eixo menor perpendicular ao eixo maior, passando pelo centro. Agora pensem que aquela corda que mede 2A, eu vou fazer as pontinhas dela coincidirem com os focos e vou esticar esta corda de modo que o vértice coincida com o B2, naquele caso ali, com o B2. Veja que nós formamos um triângulo ali, que é isósceles, a medida de B2 é F1, de B2 é F2 é a mesma, que é a metade da corda, é A. E nós vamos tomar a metade desse triângulo, que vai ser um triângulo retângulo, porque tem um vértice, que é bem no centro ali, que faz 90 graus, que são os dois eixos. Então nós temos um triângulo ABC, onde A é a medida da metade do eixo maior, C é a metade da distância focal, que vai do foco até o centro, e B é a metade do eixo menor, que vai de B2 até o centro. Então nós temos uma relação de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa relação é muito importante na dedução da nossa fórmula. Quando eu escrevo que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu posso mexer nessa equação. Eu posso dizer que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Eu posso dizer que A ao quadrado menos C ao quadrado é B ao quadrado. Então eu posso jogar com os termos da equação, mas a relação de Pitágoras é essa. A maior medida é o A é maior que o B, é maior que o C, ok? E o A ao quadrado é a soma de B ao quadrado com C ao quadrado. Então agora, considerando aquela definição de elipse, a gente vai deduzir a equação da elipse, só que eu vou deduzir a equação da elipse que tem o eixo maior sobre o eixo x e que tem centro na origem, no 0, 0, tá bem? Então veja, olha o esquema, olha o meu desenho. Então meu P ali é um ponto qualquer da minha elipse de coordenadas x e y. Agora vamos ver as coordenadas dos focos, F1 e F2. Olha que o meu foco F1, eu coloquei ele para a esquerda da origem no eixo X. Então ele pertence ao eixo X e ao mesmo tempo ele está à esquerda da origem. Não se esqueçam que a distância do foco ao centro é de C unidades. Portanto, as coordenadas de F1 ali vão ser menos C e 0. E de F2, como ele está para a direita da minha origem sobre X, vai ser C, que é a distância, né, do centro até o foco, e 0, porque ele está sobre o eixo X, tá? E o que me diz a definição de elipse? Que a soma das distâncias do ponto P até o foco 1 com o ponto P até o foco 2 vai dar uma medida fixa que eu chamo de 2A, que é a medida do eixo maior. Então nós vamos usar essa equação, vamos usar a definição de distância entre dois pontos para chegar na fórmula, tá bom? Então, a distância do ponto P ao F1 vai ser quem? Raiz quadrada do x de F1 menos o x do P ao quadrado, mais o y de F1 menos o y do P ao quadrado, mais distância do ponto P ao F2, raiz quadrada de x do F2 menos o x do P ao quadrado, mais y do F2 menos y do P ao quadrado. Isso tudo igual a 2 vezes o A. Bom, uma forma, tá, mais simples de a gente resolver essa equação que tem uma soma de raízes quadradas é deixar uma raiz de cada lado da igualdade. E aí elevamos tudo ao quadrado. Conseguimos assim eliminar a raiz quadrada do lado esquerdo da equação e do lado direito ainda vai ficar com uma raiz, na medida em que ao desenvolver aquela potência 2 eu vou ter, né, o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então nessa 2 vezes o primeiro vezes o segundo eu tenho de novo uma raiz. Nós vamos agora jogar todos os termos que não pertencem à raiz para o lado esquerdo da equação, vamos de novo ficar com uma raiz do lado direito, vamos elevar ao quadrado mais uma vez, tá? Tudo que for termo semelhante a gente junta, agora a gente deixa todos os termos de um único lado da nossa igualdade, vou deixar tudo do lado esquerdo e vou igualar tudo a 0. O que for possível simplificar, a gente simplifica. E agora vejam, eu vou juntar termos semelhantes.
Eu vou pegar o c ao quadrado x ao quadrado com o menos a ao quadrado x ao quadrado. Eu posso colocar o x ao quadrado em evidência e fico com c ao quadrado menos a ao quadrado, que multiplica x ao quadrado. E eu posso fazer o mesmo com a na quarta menos a ao quadrado c ao quadrado. Nota que a ao quadrado é termo comum. Eu coloco ele em evidência e fico com a ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado. Tudo isso menos a ao quadrado y ao quadrado igual a zero. Agora, por que aquela relação de Pitágoras eu disse que era importante? Porque agora esses termos em destaques, o c ao quadrado menos a ao quadrado, se a gente lembrar da nossa relação de Pitágoras, aquilo é menos b ao quadrado. E a ao quadrado menos c ao quadrado é mais b ao quadrado. Então eu vou trocar esses termos em destaque por menos e mais b ao quadrado. Vamos ver como é que fica? Aí eu fiquei então com menos b ao quadrado vezes x ao quadrado, já deixei logo ao lado menos a ao quadrado y ao quadrado, e aquele outro termo ali que é a ao quadrado b ao quadrado eu já passei para o lado direito da equação. Aí os termos ficaram todos negativos, e nota que o lado direito da equação, o menos a ao quadrado b ao quadrado é uma constante, né? Porque o a é a medida do semi-eixo maior, o b é a medida do semi-eixo menor. Então eu vou dividir toda a equação por aquele termo do lado direito, que é menos a ao quadrado b ao quadrado. Então o que vai sobrar depois de eu simplificar, depois de eu dividir? Ó? Menos b ao quadrado x ao quadrado dividido por menos a ao quadrado b ao quadrado, sobrou x ao quadrado sobre a ao quadrado. O menos a ao quadrado y ao quadrado dividido por menos a ao quadrado b ao quadrado, menos com menos é mais, o a ao quadrado simplifica, sobrou y ao quadrado dividido por b ao quadrado. E do lado direito estou dividindo um termo por ele mesmo, que é igual a 1. Essa equação, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, é a equação reduzida, também chamada de equação canônica, da minha elipse que tem centro na origem, no 0, 0, e que tem o eixo maior sobre o eixo x. Vai mudar um pouquinho se o meu eixo maior estiver sobre o eixo y. Já vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu tenho então para vocês as duas elipses com centro na origem. Uma com eixo maior na horizontal sobre o x e uma com eixo maior na vertical sobre o y. Esse na horizontal sobre o x foi essa equação que nós acabamos de demonstrar, tá? Que ficou x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. O que vai mudar quando a minha elipse tiver eixo maior sobre o y? Olha a equação. X ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. O que mudou? Mudou a posição do semi-eixo maior ao quadrado, ou seja, do a ao quadrado. Na primeira equação, meu a ao quadrado estava sobre o x, e era sobre o x que eu tinha o eixo maior. Na segunda equação, o meu a ao quadrado está sobre o y, e o eixo maior também está sobre o y. Estão entendendo? Então, onde vai estar a medida do a ao quadrado? Vai estar sobre o eixo maior. Então, se o a ao quadrado estiver sobre o x, o eixo maior está no x. Se o a ao quadrado estiver sobre o y, o eixo maior está no y. Tá? Então, é assim que a gente vai verificar. Então, notem que a gente pode acompanhar, né, a posição da nossa elipse analisando o denominador. Tá? O maior denominador é a medida do teu a ao quadrado. Ele estando sobre o x, a tua elipse tem eixo maior sobre o x. Ele estando sobre o y, a elipse tem eixo maior sobre o y. Tá bom? Assim a gente verifica a posição da elipse. Um outro detalhe importante na nossa equação da elipse é, por definição, nós temos soma. A soma do x ao quadrado sobre a ao quadrado com y ao quadrado sobre b ao quadrado. Ou x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Mas é uma soma de distâncias. Estou frisando isso porque na nossa próxima cônica nós teremos uma diferença, tá? No próximo vídeo a gente trabalha com translações e então fazemos exercícios. Até lá e não deixem de estudar!